Bem-vindo ao canal Oração de São Bento Oficial. Ó Deus, que fizestes brilhar sobre a Igreja a luz dos ensinamentos do Patriarca São Bento, permite que essa mesma claridade ilumine nossas decisões e atos cotidianos, para que, revestidos da armadura da fé, possamos testemunhar o vosso amor no mundo e permanecer inabaláveis na promessa do batismo. Por Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Amém. Esta oração não limpa a superfície, ela atua na atmosfera da casa. Respire profundamente agora. Acalme o coração e permita que este momento seja separado do restante do seu dia. Enquanto você escuta ou reza estas palavras, nada precisa ser feito, nada precisa ser provado. Apenas permaneça. Há limpezas que não acontecem nos objetos, nem nas paredes, nem no chão. Elas acontecem no ar, na atmosfera invisível que envolve a casa, nas marcas que ficam depois de discussões, visitas, notícias ruins, palavras duras, pensamentos repetidos, medos silenciosos. Esta oração não toca a superfície. Ela alcança aquilo que se acumulou onde os olhos não veem. Talvez você tenha sentido isso sem saber explicar. Um cansaço que surge ao entrar em casa. Um peso que não vem do corpo. Um silêncio estranho, uma inquietação sem causa aparente. Nada quebrado, nada fora do lugar, mas algo fora de alinhamento. Agora, com humildade e fé, nós chamamos aquele que Deus levantou como defensor contra todo o mal oculto. São Bento, homem de discernimento, autoridade espiritual e obediência absoluta ao Senhor. São Bento, servo fiel do Altíssimo. Entra espiritualmente nesta casa neste momento, não como visitante, mas como guardião autorizado pelo céu. Onde houve confusão, começa a se formar ordem. Onde houve desgaste espiritual, inicia-se restauração. Onde algo se instalou sem permissão, começa o processo de retirada. São Bento não age com barulho, ele age com autoridade. Por isso, agora, em nome de Jesus Cristo, pedimos que toda carga espiritual estranha a esta casa seja identificada. Tudo o que não veio de Deus, tudo o que não produz paz, tudo o que enfraquece, divide, perturba ou oprime. Que a atmosfera deste lar seja examinada espiritualmente, que cada ambiente seja alcançado. Quartos, salas, cozinha, portas, corredores, janelas. Não fisicamente, mas espiritualmente. São Bento, onde houve palavras negativas ditas dentro desta casa, que elas percam a força agora. Onde houve pensamentos repetidos de medo, escassez ou angústia, que eles sejam dissolvidos. Se algo se acumulou com o tempo, que agora comece a ser removido. Se algo se prendeu às emoções, que agora comece a se soltar. Não permitas, São Bento, que esta casa continue carregando o que não lhe pertence. Que toda influência invisível contrária à paz seja enfraquecida. Que toda presença espiritual indesejada seja desautorizada. Que toda marca deixada por inveja, maldade ou intenção negativa comece a desaparecer. Agora, peça com fé, em silêncio ou em voz baixa, que São Bento limpe a atmosfera do seu lar. Não apresse este momento. Permaneça. Que o ar desta casa se torne leve novamente. Que o ambiente volte a respirar paz. Que o descanso retorne. Que a sensação de refúgio seja restaurada. São Bento, sela espiritualmente este lar. Não com medo, mas com confiança. Não com tensão, mas com autoridade serena. Onde havia peso, que haja alívio. Onde havia inquietação, que haja calma. Onde havia confusão, que haja clareza. Esta casa pertence a Deus, e tudo o que não vem dele não permanece.
Permaneça em silêncio por alguns instantes. A limpeza começou. Agora, sem pressa, continue neste mesmo estado de recolhimento. A fase que se inicia aprofunda aquilo que já começou a ser tocado. Há coisas que só se revelam depois que o ambiente silencia, depois que a agitação diminui, depois que a presença de Deus começa a ocupar espaço. Nesta fase, nós não pedimos ainda, nós discernimos, porque nem todo mal se manifesta como dor clara. Algumas influências se escondem na repetição do cansaço, outras se disfarçam de normalidade, outras ainda se camuflam como pensamentos que parecem seus, mas não nasceram em você. São Bento, mestre do discernimento espiritual, ensina-nos agora a reconhecer aquilo que não vem de Deus. Há lares onde o problema não é barulho, é o esvaziamento da alegria. Não é conflito direto, é a perda gradual da esperança. Não é medo declarado, é uma ansiedade que não vai embora. Se algo assim se instalou neste lar, que agora seja trazido à luz. São Bento, ilumina espiritualmente cada canto invisível desta casa. Mostra o que se infiltrou de forma silenciosa. Revela o que entrou disfarçado de rotina. Expõe o que se fortaleceu com o tempo e a distração. Se houve portas emocionais abertas por dor antiga, que agora comecem a ser fechadas. Se houve brechas criadas por palavras ditas em momentos de fraqueza, que agora percam validade espiritual. Nada que tenha nascido do medo tem direito de permanecer. Nada que tenha se alimentado da tristeza tem autorização para ficar. Nada que tenha sido sustentado pela exaustão pode continuar. São Bento, onde a fé foi enfraquecida pela repetição das lutas, restaura a firmeza interior. Onde a confiança foi corroída aos poucos, reconstrói a segurança espiritual. Agora, em nome de Jesus Cristo, toda influência espiritual que não confessa a paz de Deus começa a perder força. Toda a presença que se aproveitou do silêncio emocional começa a ser confrontada. Nada permanece oculto diante da luz. Nada resiste quando a verdade espiritual se estabelece. Se esta casa passou por perdas, que nenhuma delas tenha aberto espaço para o desânimo permanente. Se houve frustrações, que nenhuma tenha se transformado em peso contínuo. São Bento, protege a mente de quem vive neste lar. Protege os pensamentos quando ninguém está olhando. Protege os sentimentos que surgem à noite, no silêncio. Que toda a tentativa de opressão espiritual seja interrompida. Que toda a sugestão de desistência seja anulada. Que toda a sensação de abandono seja quebrada. Agora, sem medo, permita que São Bento avance espiritualmente mais fundo. Onde houver resistência, que ela caia. Onde houver apego ao sofrimento, que ele seja curado. Esta casa não é território de confusão. Este lar não é campo de batalha permanente. Este ambiente foi criado para acolher vida, descanso e proteção. Respire novamente. Permaneça. O que precisava ser identificado começou a ser revelado. Agora chegamos ao ponto em que algo começa a mudar de forma perceptível, mesmo que ainda não seja totalmente consciente. Porque depois que o discernimento acontece, o mal já não consegue agir do mesmo jeito. Ele perde o disfarce, perde o conforto do anonimato, perde o direito de permanecer escondido. Esta é a fase da ruptura. São Bento, neste momento, não apenas identifica, ele confronta. Aquilo que foi revelado na fase anterior agora é colocado diante da autoridade espiritual que vem do nome de Jesus Cristo. E nada que se sustenta fora dessa autoridade consegue resistir. São Bento, onde houve influência espiritual insistente, que agora ela seja interrompida. Onde houve ciclos repetidos de desgaste, que agora eles sejam quebrados. Há lares onde os problemas parecem sempre voltar do mesmo jeito, com as mesmas sensações, as mesmas tensões, os mesmos pensamentos. Isso não é coincidência, é repetição espiritual. E agora, essa repetição é quebrada. Em nome de Jesus Cristo, toda força espiritual contrária à paz deste lar perde continuidade.
O que se repetia, deixa de se repetir. O que se fortalecia com o tempo, começa a enfraquecer. São Bento rompe agora os padrões invisíveis que se formaram nesta casa. Padrões de medo, padrões de inquietação, padrões de cansaço emocional que não tinha causa clara. Se algo se alimentava da rotina, que agora seja interrompido. Se algo se aproveitava da distração, que agora seja expulso. Nada que cause opressão espiritual permanece quando a autoridade se levanta. Agora, declare interiormente, mesmo em silêncio: esta casa não aceita mais aquilo que a enfraquece. São Bento sustenta esta declaração com autoridade espiritual. Não como força humana, mas como obediência total a Deus. Onde havia um peso constante no ambiente, começa a surgir leveza. Onde havia resistência ao descanso, começa a surgir tranquilidade. Se houve noites difíceis neste lar, que agora o descanso volte a ser profundo. Se houve manhãs carregadas, que agora a paz acompanhe o despertar. São Bento desfaz agora todo vínculo espiritual criado por medo prolongado. Desfaz toda ligação invisível com palavras negativas repetidas ao longo do tempo. Desfaz toda a influência que tentou normalizar o sofrimento. Nada do que foi quebrado espiritualmente pode se recompor. Nada do que foi desautorizado pode retornar da mesma forma. Este é o ponto em que o ambiente começa a mudar antes mesmo das circunstâncias, porque a raiz está sendo tratada. Permaneça mais um pouco neste momento. Não force emoções, não busque sinais. A mudança não precisa ser barulhenta para ser real. O que precisava ser rompido começou a cair agora. Agora que aquilo que precisava ser rompido já não sustenta mais força, entramos na fase do selamento e da fortificação. Porque não basta retirar o que fazia mal, é preciso estabelecer o que permanece. Tudo o que fica vazio tende a ser ocupado. Por isso, São Bento não apenas expulsa, ele consagra. Ele não apenas interrompe, ele fortalece. São Bento ergue agora um escudo espiritual permanente sobre este lar. Não um escudo frágil, emocional ou passageiro, mas um limite espiritual claro, firme e contínuo. Que esta casa seja cercada pela paz que vem de Deus. Que o ambiente espiritual seja estabilizado. Que aquilo que foi limpo não volte a ser contaminado. Em nome de Jesus Cristo, este lar passa a operar sob proteção constante. Nenhuma influência contrária entra sem ser percebida. Nenhuma carga espiritual estranha encontra sustentação aqui. São Bento coloca vigilância espiritual sobre portas e janelas, sobre entradas visíveis e invisíveis, sobre conversas, pensamentos, sentimentos e decisões. Que tudo que atravessar este lar seja filtrado pela paz. O que não vem de Deus não encontra espaço. O que não produz vida não cria raiz. Agora, este ambiente começa a se reorganizar espiritualmente, como um lugar que volta ao seu eixo, como um espaço que recupera sua identidade original. Onde antes havia tensão, agora se estabelece estabilidade. Onde havia inquietação, agora se forma segurança interior. São Bento protege os relacionamentos dentro desta casa. Protege as palavras ditas à mesa. Protege os silêncios que acontecem à noite. Protege os momentos em que cada um está sozinho. Que nenhuma influência de divisão prospere. Que nenhuma tentativa de confusão emocional encontre brecha. Que nenhuma sombra espiritual volte a se instalar. Se este lar recebe visitas, que só permaneça aquilo que traz paz. Se este lar recebe notícias, que nenhuma delas desestruture o equilíbrio espiritual conquistado agora. São Bento firma este ambiente na presença de Deus, não como algo temporário, mas como estado permanente. Que os moradores desta casa sintam, mesmo sem saber explicar, que algo mudou, que o ar está diferente, que o peso não está mais ali, que o descanso voltou a fazer sentido. Agora, o lar não apenas está limpo,
ele está protegido, ele está alinhado, ele está guardado. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser vigiado com medo. A proteção não vem da tensão, vem da autoridade espiritual estabelecida. Permaneça mais alguns instantes. Deixe este selamento se firmar, como quem fecha uma porta com calma e certeza. A proteção já não é promessa, ela já está ativa. Agora entramos na fase final, onde tudo que foi iniciado é confirmado, estabilizado e entregue completamente a Deus. Porque a proteção verdadeira não termina em vigilância, ela se completa em confiança. São Bento, selamos definitivamente este lar sobre a cruz de Cristo. Nada do que foi retirado tem permissão para retornar. Nada do que foi quebrado encontra espaço para se reconstruir. Este lar está espiritualmente guardado. Não por esforço humano, mas pela autoridade que vem de Deus. Que a paz que agora se estabelece não seja momentânea. Que ela acompanhe os dias bons e também os dias difíceis. Que ela esteja presente nas decisões, nas conversas, nos silêncios e até nos momentos de cansaço. São Bento, entregamos a Ti a guarda contínua deste ambiente. Que toda tentativa futura de perturbação seja bloqueada na origem. Que toda influência contrária seja dissolvida antes mesmo de se formar. Agora declaramos com fé: esta casa pertence a Deus. Este lar está sob proteção espiritual constante. Aqui há ordem, aqui há descanso, aqui há segurança. Que quem entrar neste ambiente sinta paz. Que quem morar aqui recupere forças. Que quem atravessar momentos difíceis encontre abrigo. Nada que traga medo permanece. Nada que alimente confusão se sustenta. Nada que venha para enfraquecer prospera. São Bento, agradecemos, não como quem espera um resultado, mas como quem reconhece uma obra concluída. Porque a proteção não está mais sendo pedida, ela já foi estabelecida. Agora, permaneça alguns segundos em silêncio. Não pense em problemas, não antecipe dificuldades, apenas confie. Respire, receba a paz, descanse. Este lar está selado, este ambiente está guardado, e o que foi entregue a Deus permanece sob cuidado permanente. Amém.